Amados irmãos e amigos, graça e paz para todos. 24 de dezembro de 2021. Quero agradecer desde já a Deus em primeiro lugar por este dia e agradecer as felicitações que têm chegado até nós de um Feliz Natal, de um próspero Ano Novo, e retribuir a vocês esse sentimento com a verdade da Palavra de Deus, com uma breve mensagem, uma reflexão para todos vocês a respeito desse dia maravilhoso que foi o nascimento do nosso amado Jesus. Tão importante que Deus enviou um anjo e depois um coral de anjos para agraciar aqueles pastores que estavam no campo. Desejo ler esse trecho, tá? Para fundamentar a nossa reflexão de hoje. Capítulo 2 de Lucas, versículo 8, 9 ao 11. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Amados, eu gostaria de, nesta mensagem, especificamente tratar deste assunto do nascimento de Jesus, relativo ao tempo do seu nascimento. Hoje, esse hoje que o anjo falou, que período foi esse? Que dia foi esse? Na verdade, na palavra de Deus, não há revelação do dia em que Jesus nasceu. O que a gente pode encontrar pela revelação bíblica é o período que Jesus nasceu. Você pode estudar as festas judaicas, o calendário judaico, que é um pouco diferente do nosso, em relação ao início do ano, aos meses do ano. Então, para que você tenha uma compreensão do tempo em que essas festividades eram comemoradas. Elas passaram a fazer parte do calendário de eventos de Israel. Então a Páscoa, que era feita no início do ano, Pentecostes, que vinham 50 dias após a festa dos pães asmos, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos, todas elas tinham um caráter profético, que apontavam para um evento que deveria ocorrer a respeito de Cristo ou do seu corpo, da sua igreja. A festa dos tabernáculos, por exemplo, é a que nos traz a revelação do período em que Jesus nasceu, porque o tabernáculo significava para Israel a presença de Deus com eles. A morada do Altíssimo estava com eles no tabernáculo, não é? Quando João escreve que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e se fez carne e habitou entre nós, na verdade ele estava dizendo que o Verbo tabernaculou entre nós, tá? Então a festa dos tabernáculos se cumpriu em Cristo Jesus no dia do seu nascimento, né? O caráter profético, né? O caso concreto, objeto daquela profecia inserida na festa, se cumpriu no nascimento de Jesus, e foi no determinado tempo estabelecido por Deus, que era o momento daquela festividade, e que pelo calendário hebraico, eu não vou me ater agora aqui ao momento, mas vocês podem pesquisar sobre isso, o momento em que se celebrava a festa dos tabernáculos, que ele, trazendo para o nosso calendário, essa festa ocorre entre os meses de setembro e outubro, tá? Que o mês de Israel começa na metade do nosso mês, tá? Então no dia 15 de setembro
a 15 de outubro era o período em que ocorria a festa dos tabernáculos. Então, por esse estudo, é possível a gente entender que Jesus nasceu nesse período de setembro a outubro. E por que não em dezembro? O texto que acabamos de ler relata fatos climáticos, ou melhor, práticas do campo, da vida rural, que os pastores estavam no campo cuidando das suas ovelhas, porém estudando o clima de Israel, a situação climática de Israel, não é? Nós vamos perceber que esse período de dezembro é um período de frio, de intenso frio, de chuvas, de inverno. Então não fica viável os pastores, aqueles cuidadores de animais, levarem para o campo nesse período os seus animais. É impossível acontecer isso, Aliás, é até possível, mas é inviável, Ninguém faz isso, Então, esse período agora em Israel, esse período de dezembro, em algumas regiões até cai neve. Então ficaria inviável que Jesus nascesse nesse período, justamente por esta revelação bíblica deste texto, que traz para nós a luz de que os anjos foram nesse momento, deste período do ano, anunciar o nascimento de Jesus. Então não era, obviamente, num período de inverno, que é o que acontece agora em dezembro. Então, pelo estudo das festividades judaicas, e o caráter profético delas, você também observando o clima da região do Oriente, aquela região ali, especificamente de Israel, a gente vai chegar à conclusão de que Jesus não nasceu em dezembro. E tampouco no dia 25 de dezembro. Mas, e aí? O que acontece? Por que passamos, ou alguns, a maioria passou a comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Aí merece mais uma pesquisa, mais uma investigação atenta. Quero antes dizer para vocês também que existem 3 pilares da fé cristã. O primeiro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, primeiro pilar. Segundo pilar, viver a verdade, praticar a verdade, estar na verdade, que é Jesus. E terceiro pilar, propagar a verdade, ensinar a verdade, instruir o povo sobre a verdade de Deus. Então, muitos sacerdotes, muitos pastores, doutores da lei, estudiosos da Bíblia, se omitiram de ensinar a verdade em alguns momentos da história de Israel e também da história da igreja. Prevaricaram do seu ofício, não ensinando a verdade ao povo de Deus. E Deus reclamou por Oséias, dizendo: olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então é dever cristão, e especificamente daquele que é chamado por Deus para o seu ministério, transmitir a verdade, ensinar a verdade, a fim de que o povo viva a verdade. Então os 3 pilares: conhecer, viver e propagar a verdade. Então por isso que eu trago esta reflexão para vocês, que Jesus não nasceu em dezembro, tampouco no dia 25 de dezembro. Embora eu respeito, considero as felicitações que vocês me enviaram. Que Deus abençoe a sua vida, que isto possa trazer esclarecimento para você, você possa se sentir aguçado a estudar um pouco mais sobre o assunto, tá certo? Para que a verdade prevaleça e não a fantasia, o engodo, o fermento dos fariseus. O que ocorreu durante a história da igreja, em nenhum momento que Lucas relata a história da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, ele faz referência a essa festividade. Paulo, que foi um dos maiores instrutores da igreja, nas suas cartas, não existe nenhuma menção à comemoração do nascimento de Jesus. E olhe que ele disse: vocês que aprenderam em mim, que viram em mim, e nas tradições que nós passamos para vocês, observem.
E não temos nenhum registro nas suas cartas da comemoração dessa festividade. Ah, então você está dizendo que Jesus não merece ser comemorado? Sim. Todos os dias do ano ele merece ser homenageado e adorado, com toda sinceridade e verdade. Tá? Então, essa prática da comemoração do nascimento de Jesus em dezembro veio para cristianizar eventos que ocorriam principalmente na Europa e especificamente em Roma, que era a Saturnália, a adoração ao Deus Sol, solstício de inverno, aonde era adorado o Deus Sol, uma festa de grande repercussão, uma festa de grande receitas. Era um momento de explosão econômica muito grande, porque havia um gasto intenso para o cumprimento dos prazeres carnais. Essa festa e adoração ao Deus Sol. Então essa festa existia e não era fácil derrubar uma festa dessa, tirar do calendário do povão essa festa simplesmente porque a igreja pregava diferente. Então eles, principalmente Constantino, o imperador Constantino, que se converteu e trouxe para dentro da igreja seu exército, que se batizaram sem se converter e trouxeram toda essa bagagem para dentro do ritual da igreja, das comemorações da igreja, tá? Então fica aqui essa reflexão para vocês. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Assim é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Concluo minhas palavras, breve reflexão, faço minhas palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. E diz Paulo que nada temos contra a verdade. Vou ler aqui para vocês, para encerrar aqui esta reflexão, já está se exaurindo aqui o meu tempo, né? Que diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Que Deus o abençoe. Muito obrigado pelas felicitações. Forte abraço, em nome de Jesus.